Por Trás da Letra, o programa que revela tudo que está escrito na cabeça do autor. Por Danilo Martiri. Muito bem-vindos ao Por Trás da Letra. Hoje eu tenho o imenso prazer de conversar aqui com Fábio Caldeira, vocalista, multi-instrumentista, compositor e professor. Aliás, com um currículo aqui gigante que eu tô... vocalista da banda Maestric. Bem-vindo, Fábio, tudo bem? Tudo bem, Danilo. É um prazer estar aqui e poder falar de música é sempre muito bom, né? Claro, e hoje especialmente vamos falar de uma música que quando eu ouvi eu me chamou muita atenção, né? Porque o tema é bem brasileiro, né? Pescador, né? E ela faz parte do seu álbum Unpuzzle, o álbum da banda, né? Legal. Isso, perfeito. Poxa, fala um pouquinho aí como é que... Primeiro me se apresenta aí, fala um pouquinho como é que é a sua trajetória. Bom, eu comecei na música, a estudar música efetivamente com 7 anos de idade, 7, 8 mais ou menos. Eu venho de duas famílias muito artísticas, né? Tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai, mas ninguém tinha tido a condição de estudar realmente, né? Então, assim, meu pai tem um vozeirão, sempre cantava em festas, meu tio também, o irmão dele, minha tia faz segunda certinho, minha avó torrando café cantava. Então, assim, eu cresci nesse ambiente. Inclusive, tinha um programa aqui no interior chamado Porteira do Oito, não sei se você conheceu. Não. Era um programa que, assim, iam vários artistas e tinha um concurso de talentos. E minha tia foi, quando era criança, com o primo. Olha que legal. Eles dançaram uma música e ganharam um violão Giannini, lindo violão. Pequenininho, assim, vermelhinho. E eu lembro que, assim, eu nasci com esse violão ali já, né? Então eu lembro que eu colocava ele no colo, eu tinha uns 4 anos de idade, e eu ficava passando a mão nele assim, e eu lembro da frustração que eu sentia de não conseguir tocar, né, de não conseguir tirar algum som dele. E aí tinha um tio em São Paulo, o irmão da minha mãe, que morava em Osasco, né, e a gente ia sempre nos finais de ano lá, e aí ele tinha aprendido a tocar, ele tinha comprado um violão, o cunhado dele tocava muito bem, tinha ensinado o filho. Uhum. E meu tio tocando super bem, né? Ele aprendeu pelas revistinhas e com o cunhado, né? E aí eu lembro de eu ficar vendo assim, E eu cheguei e falei, pô, eu quero aprender, quero entrar no violão. Minha irmã tinha entrado 1 ano antes do piano, ela é 1 ano mais nova, com 6 anos, e aí eu falei, pô, eu quero aprender a tocar violão. Aí eu entrei no violão, aí eu fiz o curso inteiro, né? Até o final. Depois eu pedi para entrar no piano, aí eu fiz o curso de piano erudito, eu fiz aí dos 14 até os 18, e depois eu comecei a estudar canto no meio do caminho, guitarra, enfim. Aí depois eu fui para o lado de orquestração, comecei a estudar orquestração, um pouco de regência, então é uma coisa que assim, eu nunca... o canto se tornou uma parte científica, né, dentro da minha trajetória e tudo mais. Então, é mais ou menos isso, assim, que eu tenho pra... na sua fala teve até uma frase aí que você falou, ela faz a segunda perfeitamente, né? Isso é muito regional, né? Exatamente. É muito importante, né? Para quem canta moda, né? Enfim... sertanejo, assim, vamos dizer, né, de raiz, fazia a segunda, né? É engraçado que, assim, a primeira música sertaneja que eu aprendi foi Chico Mineiro. E aí eu tocava pro meu avô, né? O que, inclusive, foi a inspiração pra música Pescador, né? Legal. E ele fazia certinho, assim, ó. Certinho, casadinho. Nunca estudou, nunca, né? Tipo, ele nem lia, meu avô, né? Então... É muito legal essa sensibilidade, assim. A sensibilidade que as pessoas desenvolvem, né? Entre aspas, aí, naturalmente, né? pelo contato aí com esse tipo de música, enfim, bacana.
E a tua música, então, falando um pouquinho dela, ela tá inserida em qual contexto, né? Ela dentro, como eu falei, já falei, né? Do álbum Unpuzzle, né? Me fala um Isso. pouquinho aí. Então, o Unpuzzle, inclusive, comemora 10 anos esse ano, em dezembro agora. Opa, Já. mais que oportuno. Nossa, Nossa, a gente foi 2011 que o gravou, tempo né? passa. E, a gente, na verdade, foi assim. A gente começou a gravar o disco, o My Streak foi formado em 2006, no começo do ano, em junho, vai. Na metade do ano, na verdade. E aí nós fomos, assim que o Heitor, o baterista, o Heitor Matos, ele entrou na banda, Uhum. a gente foi para uma chácara de um tio meu, em Cedral, que é uma cidadezinha aqui perto, que é onde meu avô morava, inclusive. Legal. E aí nós ficamos lá, acho que uma semana, na época das férias, né? E para compor, para pensar em algumas ideias, tudo mais. E eu tinha pegado uma viola caipira emprestada. Hum. E aí, eu sempre, assim, viola é um dos instrumentos que eu mais gosto, né? Acho muito bonito o som. Lindo. Por conta lindo. das cordas dobradas, né? Oitavadas, as mais graves. E aí eu tava brincando com ela. E aí eu comecei a aprender os acordes. E aí eu vi que na afinação cebolão, que eles falam, né? A tradicional, Uhum. se você toca tudo solto já é um Mi maior. E aí eu Já. tava com ela aqui, inclusive nesse sofá que traz sentado, e eu comecei a dedilhar. E aí eu fui trocando as tensões, né? Era um Mi maior, depois eu fiz aí um Mi com 11ª, depois eu fiz um Mi com nona, só de trocar os dedinhos assim. Uhum. Falei, rapaz, que som bonito. E nisso a música começou a surgir já, porque é o dedilhado inicial dela, né? Aquele... Olha que bacana. Eu Uhum. falei, pô, isso aqui é muito raiz para mim, né? E aí eu comecei a pensar num contexto dentro disso, porque o Unpuzzle, só agora fazendo um parênteses, Sim. né? O Unpuzzle, ele conta, todos os discos do My Streak são conceituais, né? Então Bacana o Unpuzzle, ele conta a história de uma exposição de quadros. É um realismo fantástico, né? Meio Garcia Marques, meio C.S. Lewis, Tá. essa coisa mais fantástica. Que é o. Inclusive ali vocês se inspiram muito no surrealismo, né? Isso, exatamente, nessa linha. Nessa linha, é muito bacana. Aí é uma exposição de quadros, só que das tintas desse artista, que tá dos quadros do museu, nascem 2 seres de tinta. E esses seres entram em um momento em conflito sobre sair ou não da sala segura que eles estavam, e nasce um outro personagem que é o Puzzler, que é o conflito. E ele fica perseguindo os personagens, e eles vão entrando, eles sempre fugindo dele, descobrem que eles conseguem entrar dentro dos quadros. E cada quadro é uma peça de um quebra-cabeça. E aí um dos quadros do disco, né, é o pescador. Bacana, e é um momento que tem um personagem que está muito triste, e aí o ser de tinta conversa com o pescador, como ele coloca o pescador, traz ele à vida, né? Para que ele possa conversar com a pessoa que está vendo o quadro, né? Bacana, então, isso. Por isso que tem na letra aquela parte, tua paz, quem desenhou me diz, né? Porque ele parece ser uma pessoa muito sofrida, com a cara muito sofrida, só que ele é uma pessoa muito amorosa, e essa é assim que eu via o meu avô, que eu vejo ainda, né? Puxa, que bacana, hein? Porque ele era uma pessoa muito bem-humorada, sabe? Que, assim, ele gostava muito do Mazzaropi, sabe? De fazer o personagem Jeca Tatu, aqueles filmes rurais de comédia, assim. Uhum. Então, assim, você tava sentado no sofá, perto da janela, assim, assistindo televisão quando era criança. De repente, meu avô vinha com uma folha que tocava o ouvido e se escondia. Eu falava, ué, o que tá acontecendo, né? Então, ele era cheio desses trotezinhos, assim, sabe? Pô, legal. Embora ele tenha sofrido muito, né? Ele era uma pessoa sempre feliz, sempre sorridente. Então, e a primeira lembrança que eu tinha dele era quando ele me levou para pescar. Legal. Quando eu tinha, sei lá, uns 4, 5 anos. Eu lembro que ele pegava o peixe, depois eu me fui entender isso, né? Porque eu achava que ele pegava. Ele fisgava e falava, segura aqui um pouquinho pro vô que eu vou pegar um negócio. Aí o peixe fisgava, eu vou, peguei o peixe e tal. Puxava. Então eu lembro desse dia com muito carinho. Pô, que legal. E aí foi uma homenagem, né? Foi um personagem que foi inspirado nele. Então essa é o que te inspirou a escrever a letra do Pescador, legal, da Pescador, bacana. Eu tive até um amigo que me ajudou com algumas frases, porque eu lembro que eu estava aqui e estava trabalhando na letra. No começo ela ia ser em inglês.
só que ia chamar Fisherman, né? Até eu comecei a cantar a parte da letra em inglês, assim, eu fiquei pensando, falei, pô, eu queria que meu avô entendesse. Essa música aqui eu queria que ele entendesse. E eu queria que todos os avós e avós de todas as pessoas que ouvissem também entendessem. Pô, que E aí legal. eu falei, pô, vamos fazer a música em português. E os caras, desde o começo, assim, abraçaram a ideia. A gente estava em dúvida sobre o formato da música, né? Se ela ia ser... O Heitor tinha falado, pô, vamos tentar fazer algo acústico. Mas acabou que ela não tinha aquele interlúdio que é tipo um... Aquilo a gente fez no estúdio, todos juntos. Tá. E então foi muito legal, assim, Vamos ouvir a letra, então. Vamos ouvir a letra. Boa. Vamos aproveitar aqui, então, sem mais delongas, vamos ouvir Pescador, da banda Maestric. Solta lá. Quando no horizonte surge um sol de dor, vê atrás dos montes a sombra de um pescador. Vai com passo firme rumo ao arpoador, só leva consigo o que o anzol da vida fisgou. Pescador e a dor, tua paz, quem desenhou me diz, quando vem a tal da dor, eu me ponho logo a cantar, que é pra te mostrar, Senhor,
Bom, então, Fábio, você estava falando sobre o que inspirou a escrever a letra, seu avô, né? Isso. Pai ou mãe? Avô materno? Materno. Materno, né? Isso, tá. Materno, é. Legal, Seu Antônio bacana. Kornacki. Olha só, que era um pescador. Isso, Ele exatamente. era pescador mesmo ou ele só te levava para pescar? Ele Não, trabalhava com... assim, na Ele... verdade, na cidade que ele tinha ali, não, a profissão dele não É, era tá, pescador, ele tinha... ele trabalhava na FEPASA, né? Ele tinha aposentado já, Nossa, mas ele trabalhou legal. muito No tempo. trens, com trens. Inclusive, as histórias dele e do meu avô paterno, que também Aham. trabalhou na FEPASA, influenciaram o nosso segundo disco, que é o Expresso della Vita Solare. Fala Olha de uma viagem aí. de trem de um dia. Foi em 2018 que vocês 18, gravaram o segundo, né? isso, Tá certo. exatamente, Vai. Ó, quem sabe a gente traz de novo você aí pra falar. Bora. Mas, legal. Então você estava falando que a inspiração foi ele, né? Eu achei bem bacana. E tem alguma parte da letra que te marca mais, assim? Acho que o pré-refrão, né? O pré-refrão? Na verdade, assim, Legal. eu gosto muito porque ela começa desenhando o cenário mesmo. A gente, na banda, a gente gosta muito de trabalhar com essa coisa de trazer elementos líricos e elementos musicais e tornar isso visual, né? Legal. Então, quando entra a viola junto com o baixo fretless e a flauta, tipo, já dá aquela coisa de campo, né? Legal. O Montanha, o baixista da banda, quando ele fez o arranjo de baixo para ela, ele, assim, a gente é muito fã de música brasileira, né? Mas ele fez uma pesquisa grande até achar aquele tipo de fraseado, né? Então, esse pam-bam, né? É tão característico, né, quanto a própria pegada da viola, né? Barato. Então a gente... Tudo que tá ali é para reforçar essa imagem, um acordeon, né? As frases meio de festa junina no refrão. Eu gosto muito quando você falou, o sol da sua pele já queimou e a sua boca já secou, né? Mas por que nenhum dos teus olhos chorou? Acho bem profundo isso. Dá pra ver, né? Dá pra ver. Dá pra ver a cena, eu gosto muito dessa parte aí. É a pessoa perguntando pro quadro. É a pessoa perguntando pro quadro? E aí ele responde, quando vem a tal da dor, eu me ponho logo a cantar. Que é para te mostrar, Senhor, né? Pra pessoa que tá perguntando. Que o amor tudo há de curar. E inclusive, eu até tinha feito aqui a melodia, o violão aqui, né? Porque eu gostei muito da sequência de notas, da melodia que vocês colocaram. Legal. Parabéns aí Mas eu gosto dessa passagem, assim, eu tava tentando tirar ela aqui, né? Mas é bem bacana. É uma puxa, né? Porque acho que na tua interpretação, quando vem a tadadora, achei bem bacana. Dá um impacto, né? A hora que dá um impacto, né? Isso mesmo, né? Eu não sei qual que é o intervalo, não vou lembrar agora, mas achei bem bacana. É uma quarta? Achei bem bacana. Faz Lá, Si, Dó, Mi, entra lá. Lá, Si, então. Dó, Mi, Lá. Né, pô, ficou isso aí? Vocês acabaram, o pessoal que tá assistindo acabou de escutar. Depois ouve novamente, né? Ficou bem bacana esse intervalo aí. Eu gosto muito da parte em que só levar consigo que o anzol da vida fisgou. Eu gosto muito dessa parte também. Isso é legal. São relativas às experiências, né? Relativa a tudo que a gente leva com a gente, né? Seja machucado, seja coisa que o anzol fisga. Às vezes o anzol não pega um peixe, ele pega uma bota, né? Uma latinha. Mas a gente leva as coisas e acaba aprendendo a vestir a bota, de repente aprende a usar a latinha para colocar comida dentro e comer, né? Poxa, então, legal. A questão de ressignificar as coisas, né? Eu acho que essa aí até seria a próxima pergunta que eu acho que a gente pode até colocar ela aqui agora, né? Que a música tem uma mensagem, né? A letra tem uma mensagem pra galera escutar, assim? Acho que... Sim, sem dúvida. Acho que todas as nossas músicas, as músicas do Mestre Rick, elas têm... A gente sempre traz alguma mensagem, algo para refletir. Porque eu acho, Danilo, que a função do artista não é simplesmente entreter as pessoas. Eu acho que a função do artista também é inspirar as pessoas.
Pelo Sem menos dúvida. fazê-las refletir, fazê-las pensar a respeito daquilo, né? Então, com certeza, essa música, assim como as outras, a gente sempre tenta trazer algo a ser pensado e tal. E essa mensagem é o que você acabou de falar, né? Tudo que você conseguir fisgar nessa vida, você vai levar consigo, né? E isso nada é por acaso, eu acho que as coisas difíceis que vêm, né, são para a gente aprender com aquilo que vem e aprender a superar também, né? E aí cada um tem a sua forma, a do pescador é cantar. Pescador e Cada um tem, cantar. tem o seu É, palco, tem a sua forma aí de... quando eu escutei a música, li a letra, né? É, não é que está diretamente ligado, mas me veio muito a imagem do blues, né? Daqueles da música blues, né? E aquelas pessoas que trabalham nos campos de algodão, né? E que faziam a música, né? Enfim, como meio de sobreviver, né? Então o pescador também me trouxe essa lembrança, enfim. Já que nós estamos Tá dentro do contexto, né? no Tá dentro do contexto, né? contexto, Já que nós estamos falando de quadros, né? E tem muito dessa coisa da arte contemporânea ser interpretativa, né? Nem sempre você olha assim o quadro, aquilo que te chama atenção, né? Quando eu olhei o quadro da Pescador, falei, nossa, gente, já me vi naquela situação sabe, do cara no campo, lá, enfim, mas... É muito legal. O filme Caramba, como é o nome dele mesmo? Fez o pacto lá, dizem que ele fez um pacto. Do Robert Johnson. O filme dele fala um pouco disso, né? Sim. De como a música veio para fazer a galera ali, todo mundo distrair, né? Sim, sim. Sair daquele sofrimento, daquela coisa. Né? Exatamente, tem isso mesmo. E a tua música me trouxe essa lembrança, o quadro que você pintou aí, né? Mas bem bacana. E você acha que, assim, você se conecta com a tua audiência, né? Suas músicas, elas são em inglês e em português também, né? Isso que eu achei interessante do disco, né? Você se conecta das duas formas, né? Uma talvez mais fácil, né? Dentro do contexto, sim, né? Mas é legal, como é que é isso, trabalhar com vocês? Por que essa... Assim, o Maestric, ele é um ponto onde várias coisas convergem. Né? Uhum. Primeiro, nós, como músicos, né, e compositores, enfim. Nós, como pessoa, cada um tem seu gosto, né? Então, a gente pensa que tem um círculo em volta e cada um tangencia um ponto diferente desse círculo, né? Mas a gente converge para o Maestric. Então, a gente gosta também de trazer várias formas de expressão artística. A gente acha que a gente já levou, por exemplo, um elenco circense, um elenco de atores no palco. Nossa, que legal. A gente já fez uma parte, um solo de piano com uma bailarina. Então a gente gosta muito de o disco fala de quadros, né, de artes plásticas. Então essa integração faz parte do mundo do Maestric, né? São histórias, então essa parte literária. Mas essa coisa de dialogar, eu acho, com idiomas, eu acho que o idioma ele é uma ferramenta, assim como um instrumento musical, assim como um ritmo que você decide usar. Mas assim, no Unpuzzle, por exemplo, a gente usou tudo que era brasileiro, a gente usou coisas em português. Então, a Pescador tem uma outra música que chama Yellow of the Ebrium, que ela começa com blues e no meio tem uma caída por um samba bossa nova. Olha que legal. Com solo de trombone, cavaquinho, e eu canto em português essa parte, né? Então a gente tem essa coisa de dialogar com isso também, né? Então, no nosso segundo disco, O Expresso da Vita Solari, tem uma música em português, que é a Penitência. Inclusive, minha avó paterna canta na música. Olha! Ela é em português inteira. E tem também uma música chama Hijos de la Tierra, que ela fala sobre a União das Américas, né? Principalmente os países latinos. Então ela tem instrumentistas da Colômbia, do Peru, de vários outros países da América do Sul. E tem uma cantora que dueta comigo. Eu canto em inglês, ela canta em espanhol. Então tem a metade da música é em espanhol, a metade em inglês. E aí tem um coro em tupi-guarani, tem um coro, uma parte em português. Isso. Então eu acho que... E é engraçado que ninguém estranha.
E ninguém estranha aqui, né? Tipo, é legal porque assim, quando você canta em português em outro país, as pessoas, assim, o pessoal de lá gosta muito, muito, muito. Quando você toca alguma coisa de ritmo brasileiro, né? Isso foi quando a gente viajou para América do Sul e quando a gente foi para Europa. Todos os lugares que a gente fazia, inclusive teve um show que a gente fez na Suíça, em Mulden, que tinha um brasileiro lá que estava há 30 anos lá. E quando a gente tocou Pescador, ele chorou que nem criança. Foi assim, muito marcante. Depois ele veio, conversou com a gente, abraçou, tá, falou, cara, eu me conectei com a minha casa. Se conectou assim, né? com a... Olha, Então, assim, é um presente muito grande isso, né? E a questão de cantar em inglês também é porque, como a gente quer internacionalizar o som, claro. A gente tem gravadoras, por exemplo, que não aceitam que você cante, né? Você não cante em inglês, né? Não cante em inglês, Então, você deixa de fechar algum contrato. Como o nosso trabalho é um trabalho para exportação também, a gente tem que ter essa... eu acho que e também não vejo o menor problema, né? E tantas bandas aí, né? Famosas brasileiras que cantam em inglês, que fazem o seu trabalho em inglês, né? Eu acho que... E muito interessante como você colocou essa questão da língua ser mais um instrumento. Eu achei... Olha, muito interessante mesmo, porque... não sei, primeiro que eu nunca ouvi ninguém usando falando dessa forma, né? Porque separa, né? Inglês, português, inglês. Segundo que a língua carrega também a sonoridade, né? Do povo, né? Vamos dizer assim. Então tem uma sonoridade, né? A gente estuda música, canto, né? Sabe que... Então tem esses traços, né? É um instrumento, né? Realmente é um instrumento, né? Exatamente. A voz é mais um instrumento, né? Muito bacana. Então. Cara, e a Maestric, me fala então, quem é a Maestric? A gente acabou passando batido. Então, sou eu, Fábio Caldeira, né? Eu faço os vocais e os pianos, as orquestrações e tal. O Heitor Matos, que é o baterista. O Renato Montanha, que é o baixista, e faz alguns vocais culturais. Legal. E a gente tá para anunciar um guitarrista até o final do ano aí. Olha! Assim, a gente, na formação do Unpuzzle, nós tínhamos 2 guitarristas, só que eles optaram sair da banda antes do disco sair. Puxa. E aí nós tivemos... aí de lá para cá a gente tocou com um, com outro, assim, mas nenhum firmou. Agora a gente tá... O Solari, quem gravou o nosso segundo disco, foi o próprio produtor, que é um guitarrista, um exímio guitarrista, o Adair Doffenbach. E aí a gente agora vai efetivar vai anunciar em breve. Que bom. Então vamos aguardar ansiosamente aí, para quem acompanha o trabalho da banda, né? E o Unpuzzle foi gravado em qual estúdio? Quem que mixou? Quem que masterizou? Então, a gente gravou ele no estúdio AK47, um estúdio em Bebedouro, uma cidadezinha aqui próxima. Eu conheço. E já estive aí. Foi o Gustavo Carmo. O Gustavo Carmo, o irmão dele, o Rodrigo Carmo, ajudou na parte de captação, né? Porque o Gustavo mudou para os Estados Unidos, então o Rodrigo que terminou de captar, o irmão dele, mas o Gu que mixou, que masterizou e tudo mais. Né? Museu da Ferrovia. Não, do Transporte. Museu do Transporte, Bebedouro. Tem um museu. Conheço. Tem. Já estive aí. Legal. E seu trabalho, o seu trabalho junto com a Maestric, como você já disse, né? Cruzou aí as fronteiras de Além-Mar. Foi para a Europa, né? América do Sul. Sim. A gente tocou no Peru, tocou na Argentina, um festival lá. Nós tocamos na Suíça, na Polônia, na Itália. Peraí, tem mais. E na República Tcheca. Isso. Tá, legal. A gente foi em 2018 na turnê do segundo disco. Muito bacana. Cara, olha, enfim, conversei aqui com o Fábio Caldeira. Fábio, para quem estiver chegando agora, quiser conhecer a Maestric, né? Onde eles encontram vocês, né? Fala aí, diz aí. Nas principais redes sociais, né? No Instagram, é só colocar Maestric, maestro com trick, então o final é CK, né? CK, no Facebook, no YouTube, inclusive, vou até deixar um recado aqui, o nosso YouTube, nós tínhamos um canal
de 10 anos atrás, só que esse canal, a gente perdeu acesso a ele, e a gente tentou de tudo, a gente ligou na parte comercial da empresa, enfim, e não conseguimos, então nós começamos um canal novo. Então quem puder entrar aí no YouTube e seguir Maestro Oficial, é o canal que tem menos inscritos, a gente começou recentemente. Tá certo. Então quem puder entrar lá e seguir. E o que vem por aí, em termos de planos futuros? Então, nós estamos gravando agora, na verdade pré-produzindo, né, terminando a pré-produção do nosso terceiro disco, que é a continuação do Expresso della Vita Solari. É o Expresso della Vita Lunari. Legal. Então, são 12, é uma viagem de trem de um dia. Então, o primeiro disco são as 12 horas do dia, com 12 músicas, e o segundo agora com as 12 horas da noite. E eu não vou deixar passar batido, né? Que o seu trabalho com a literatura Sim. também me chamou muita atenção, porque você, além de músico, também vai pro lado da literatura, né? E tá escrevendo um livro com o Edu Falaschi, é isso? Isso, o Edu Falaschi lançou dia 18 agora, né? O Vera Cruz, que é o primeiro disco solo dele. Tá. E aí o disco ele é baseado, né? Um disco conceitual, e é baseado numa história que o Edu Falaschi me apresentou, as ideias que ele tinha, o contexto, né, a base da história, e aí eu desenvolvi a história. E agora eu estou escrevendo e finalizando o romance que sai até o final do ano. Putz, que legal! Então fica a dica aí. Vai ser, tem já a editora? Já dá para dizer qual que é? Não, ainda não. Na verdade, a gente vai fechar essa semana agora. Beleza. Então vamos acompanhar, e quando sair... Sai até o final do ano. Putz, que legal, que bom. Que bacana falar com um artista assim completo. Obrigado. Legal, Fábio. Então, obrigado pela sua participação, viu? Agradeço muito. E a gente continua seguindo com Por Trás da Letra. Acompanhem o nosso canal, né? Acompanha aí, que divulguem para os amigos, que também é um canal que está começando, está crescendo aí, mas a ideia é levar um pouco dos bastidores, um pouco da vida do artista, né? Um pouco dessa pessoalidade, né? Que a gente imprime, que o artista, no caso, imprime quando está escrevendo, né? Você está falando um pouco de si, né? Si mesmo, não é você artista, né? Você pessoa, né? Você põe lá. Então a proposta do programa é essa, né? Para que os fãs aí saibam um pouquinho quem é o Fábio Caldeira, né? O que ele estava pensando, enfim. Então é isso, gente. A gente se vê no próximo. Até mais.